Você vai prestar a prova do IBGE para recenseador e quer gabaritar as 10 questões que vão cair na sua prova? Então vem comigo que no simulado de hoje nós temos 10 questões com assuntos tirados diretamente do edital que tem grandes chances de caírem na prova. Oi pessoal, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje nós vamos fazer um simulado com 10 questões de português da banca FGV, que é a banca que vai fazer a prova do concurso do IBGE para recenseador. Aqui na tela vocês estão vendo o edital da parte de português e esses que estão grifados são os assuntos que nós vamos tratar no simulado de hoje. Nós temos uma questão para cada assunto desse. E se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Temos aqui no canal vários vídeos sobre o IBGE. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist, onde tem outros vídeos sobre o IBGE para você estudar. Tem 17 questões de ética, questões de matemática, questões de conhecimentos técnicos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer questões de português. Então, se você gostou da proposta do vídeo, deixe seu like. Eu estou com uma meta para chegar em 1000 inscritos, então eu conto muito com você. Se inscreva no canal e bora fazer as questões. O assunto dessa questão é do número 1 do edital, sobre compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. No futuro, o desafio será adotar uma política energética que estimule o fortalecimento de energia através de eletricidade ou de combustíveis, a um custo acessível para os consumidores e as empresas, protegendo inclusive o meio ambiente. Deduz-se desse segmento opinativo do entrevistado que a energia fornecida não deve obrigatoriamente gerar lucro para as empresas. B. A sugestão do entrevistado é de fácil execução e só depende da vontade política. C. A energia pode ser produzida de forma acessível por várias fontes. D. A energia elétrica é de menor custo de produção que a de combustíveis. E E. A energia elétrica é a única que protege o meio ambiente. Pode pausar o vídeo, pensar qual é a resposta correta e voltar aqui para a gente dar a resposta e a explicação. Pessoal, o que está perguntando aqui nessa questão é uma interpretação dessa frase e eles deram 5 opções para a gente. Eu sugiro vocês que quando forem fazer questões de interpretação de texto, vocês têm que se atentar muito somente no que está falando no texto ou na frase, tá? Porque às vezes é um assunto que você tem conhecimento, você já leu algo a respeito ou você já ouviu falar alguma coisa. Então isso pode te influenciar na hora da resposta. Só que você tem que se atentar que a resposta vai ser sempre em base naquele texto que a questão te deu. Então é em cima daquilo, o que aquilo está falando, não o que é certo, o que é errado ou o que você acha, tá bom? Então nessas opções que a gente tem aqui, ó, na letra A, fala que a energia fornecida não deve gerar lucro. Isso não tá falando nessa frase que eles nos deram, então está incorreta, incorreta. Na B, fala que a sugestão é de fácil execução. Isso ele também não tá falando se é fácil ou se é difícil, então você já descarta. Na C, a energia pode ser produzida de forma acessível por várias fontes de renda. Nesse caso, a gente pode ver aqui no enunciado que fala através de eletricidade ou de combustíveis. Então, já está dando algumas opções de fontes de energia que pode ser produzido, né? Então, a letra C é a alternativa correta. A E fala que a energia elétrica é de menor custo. Isso também não é falado, enunciado qual que é mais cara, qual que é mais barata. E a E fala sobre que é a única que protege o meio ambiente. Aqui no final, fala protegendo inclusive o meio ambiente, mas não tá falando que a elétrica é a única, a exclusiva, né? Então, a letra C é a alternativa correta. Pode dar um print aqui nessa tela para depois você voltar, dar uma lidinha e estudar. E vamos para a próxima questão. Essa questão vem do edital, o assunto número 2, que é reconhecimento de tipos e gêneros textuais. A OCDE reduz projeções para o Brasil e a Argentina. As manchetes jornalísticas seguem um padrão em sua elaboração. Não fazem parte desse padrão, segundo o que se pode deduzir a partir da manchete acima. Letra A. Emprego de verbos no presente. B. Ausência de pontuação. C. Concentração de informações. D. Siglas não explicitadas. E E. Emprego de linguagem coloquial. Pode pausar o vídeo.
Pessoal, nessa questão aqui, tá pedindo pra gente qual das alternativas não faz parte do padrão de uma manchete jornalística, tá? Qual que não faz. Então, a letra A, que é verbos no presente, a gente pode ver que faz, inclusive ali, o OCDE reduz. Ela reduz hoje, no presente. Então, tá correto. B, ausência de pontuação. Nesse exemplo que eles nos deram, não tem ponto final, não tem pontuação. Mas uma manchete, quantas a gente já não viu com um ponto de interrogação, por exemplo? O Brasil tem futuro? Interrogação. É uma manchete, então pode sim ser usado a pontuação nessas frases, tá? Letra C, concentração de informações. Também tá correto, porque a gente quer concentrar informações para passar o conhecimento para quem tá lendo, né, aquela manchete. D, siglas não explicitadas. Nessa frase aqui tem uma sigla da OCDE, mas durante o texto normalmente vem escrito o que significa, tudo detalhado, então não é uma coisa que não poderia ser utilizada numa manchete. E sobrou então a letra E, que é o emprego de linguagem coloquial. Linguagem coloquial é aquela linguagem informal do dia a dia. Então, normalmente ela não é utilizada mesmo numa manchete, em assuntos jornalísticos, tá? Então, a resposta correta é a letra E, emprego de linguagem coloquial, que não faz parte desse padrão. Pode tirar um print? E vamos para a próxima questão. Essa questão é do assunto número 3 do edital, que é o domínio da ortografia oficial, saber certinho como escrever as palavras. No texto 2, há um erro de grafia ou acentuação, segundo as novas regras, que é... Aqui eu não precisei colocar o texto para vocês, porque aqui tem as 5 palavras, é só saber quais dessas palavras estão ou acentuadas ou grafadas incorretamente. Letra A, micro-organismos. Letra B, superresistentes. Letra C, bactérias. D, antibióticos. Ou E, indústrias. Pode pausar o vídeo. A resposta correta, letra A, micro-organismos, que ela está grafada de maneira incorreta. Por quê? Quando junta duas vogais, igual aqui o O, que está juntinho, e são vogais iguais, tem que separar. Igual aconteceu aqui nos superresistentes, que juntou duas letras R, separou com um hífen. Então, micro-organismo, a forma correta de escrever é micro, hífen, organismos. Igual como a gente escreve micro-ondas, que repete 2 Os, então separa por o hífen. As outras palavras aqui, bactérias, antibióticos e indústrias, estão grafadas corretamente. Então, a alternativa correta é a letra A. Pode tirar um print. A próxima questão é do edital assunto 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Um grande empresário moderno declarou: o mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir a um banquete de um rei há 100 anos. A modificação necessária para que esse texto fique correto é: letra A, está progredindo deve ser substituído por progrediu. B, tornam-se deve ser substituído por ficaram. C, a ir deve ser substituído por do que ir. E D, de um rei deve ser substituído por real. E, há 100 anos deve ser substituído por há 100 anos. Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui está pedindo para a gente que essa frase que nos deram tem um erro, então a gente precisa corrigir esse erro. Qual alternativa está corrigindo o erro? Quando a gente lê aqui, a gente percebe que esse finalzinho aqui, ó, o banquete de um rei há 100 anos, está querendo dizer um tempo, durante 100 anos, por 100 anos. Quando é sobre tempo e sobre existir também, esse A, ele é com H. Então, essa alternativa aqui, ó, AE, que fala para substituir há 100 anos com A e crase, por há 100 anos aqui com H e A. Então, sempre que você falar, por exemplo, eu trabalho nessa empresa há 5 anos. Esse A não é o A sozinho, não é o A com acento, nem o A com crase. É o A igual esse daqui, o A com H e o acento, tá bom? Então, a alternativa é E. As outras todas estão corretas, né? Não tem substituição nenhuma. O único erro mesmo dessa frase era aqui, a alternativa E. Pode tirar um print e vamos para a próxima.
que o assunto é item 5.4 do edital, emprego dos sinais de pontuação. Texto 1. Com todos os problemas que temos em nosso estado, corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros, ainda somos um país de muita sorte, pelo simples fato de que a solução para nossos problemas só depende de nós mesmos. Esse trecho, entre travessões, no texto 1, mostra, letra A enumeração de todos os problemas de nosso estado, B, a explicação de um termo anterior, C, a exemplificação de alguns de nossos problemas, D, a seleção de nossos problemas mais graves, E, a justificativa de uma afirmação. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, o que a questão está pedindo é, essa parte aqui do texto, ó, que tem um travessão, tá vendo? Daí tem essas palavras e outra travessão aqui, é como se fosse um parênteses, está explicando. Então, por exemplo, com todos os problemas que temos em nosso estado. Quais problemas? Por exemplo, o corporativismo, a incompetência, até, entre outros. Então, a questão perguntou, esse entre travessões, o que está mostrando pra gente? A letra A fala enumeração? Não. Enumeração seria se fosse assim. Primeiro, tal coisa. Segundo, tal coisa. Ou número 1, número 2. Não é isso acontecendo, então errada. A B. Explicação de um termo anterior? Não tem nenhum termo aqui que foi explicado depois entre os travessões, então também não é. C. A exemplificação de alguns de nossos problemas. Sim, essa alternativa aqui, porque o corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, tudo isso é uma exemplificação dos problemas que temos em nosso estado. Então, a alternativa correta é a letra C. A D não pode ser os problemas mais graves, porque não fala no texto se são mais graves, se são menos, só que são problemas. E a E, justificativa de uma afirmação. Também não está justificando afirmação nenhuma, tá bom? Então, pode tirar o print aqui, alternativa C. E vamos para a próxima. Que é do item 5.5 do edital, falando sobre concordância verbal e nominal. Indique a frase abaixo em que uma outra concordância verbal é possível. A. Muitas coisas envolvem poucas pessoas. B. Cerca de 20% desses tipos de crime acontecem. C. A maioria dos assaltos ocorrem em poucos locais. D. Crimes são fenômenos bastante concentrados. E. As regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram 40% dos homicídios. Pode pausar o vídeo. Aqui nessa questão, está perguntando pra gente sobre concordância verbal. Então, o verbo tem que estar concordando com todo o restante da frase. E tem uma dessas frases aqui que é possível fazer uma outra concordância e ela vai ficar correta. Porque se você mudar alguma coisa e ficar incorreto, já não é possível. Então, qual dessas frases aqui, se a gente mudar, fica ainda correto pela língua portuguesa, tudo certinho. E é a alternativa letra C. Por quê? Aqui tá assim, a maioria dos assaltos ocorre em poucos locais. O verbo é ocorrer. O que ocorre? A maioria dos assaltos. Só que se ocorre, ao invés de concordar com a maioria, ele poderia também concordar com assaltos. Ficaria, a maioria dos assaltos ocorrem em poucos locais. O ocorre ficaria no plural. E as duas formas estariam corretas, tá bom? Então, de todas essas alternativas aqui, a única que você pode mudar e que continuaria certo é a letra C. As outras, se mudar qualquer concordância ali, vai ficar errado. Então, pode tirar um print da letra C. Vamos para a próxima. Do item 5.6, regência verbal e nominal. No texto 1, há um conjunto de termos precedidos da preposição de. O termo abaixo, em que essa preposição tem emprego não exigido por um termo anterior, é A. Racionamento de energia. B. Construção de novas usinas. C. Capacidade de fornecê-la. D. Volume de chuvas. Ou E. Fornecimento de energia. Pode pausar o vídeo.
O que a questão está perguntando aqui pra gente é quais esses termos das alternativas não é necessário colocar a preposição de. Então, se você tirar, colocar de uma outra forma, ainda continua sendo correto, tá? De todas essas daqui, a que daria para fazer isso é a alternativa D, volume de chuvas. Por quê? Quando você fala volume, a palavra volume, ela não pede um complemento. Você poderia usar aqui volume pluvial, que já quer dizer volume de chuvas. Agora, por exemplo, na letra A, racionamento de energia. Se você mudar, racionamento de dinheiro. Quando você raciona alguma coisa. Então, sempre vai precisar do de. Se você tirar, fica incorreto, não faz sentido. Mesma coisa a construção. Construção de alguma coisa. De uma casa, de um prédio, de novas usinas. A C, capacidade de fornecê-las. Capacidade do quê? De algo, de fornecer, de comprar. E aí, fornecimento de energia, também fornecer o quê? Energia, fornecer dinheiro, fornecer ajuda. Então, a alternativa é a letra D, pode tirar um print. A próxima item 5.7 do edital é emprego do sinal indicativo de crase. A frase em que o emprego do acento grave crase é justificado por razão diferente dos demais é: fui à casa dele na semana passada. B. Nunca mais fui à França. C. Entregue a encomenda à professora. D. Não sei a qual te referes. Ou E. Dei esse livro à Rosângela. Pode pausar o vídeo. Pessoal, tem uma questão que a gente tem assim, ó, praticamente 99% de certeza que vai ter uma questão na prova, é uma questão de crase. Então, vamos lá prestar atenção nessa pergunta e se você tem alguma dificuldade, tem que dar uma reforçada aí, tá bom? Nesse caso aqui, tá perguntando pra gente, assim, todas as alternativas, o uso da crase tá correto. Só que a pergunta é, o motivo, por que a crase ela é empregada, né? E é necessário a gente saber. E tem uma aqui que o motivo é correto, mas é diferente das demais. Então, vamos ver. A letra A, fui à casa. Quando eu vou a algum lugar. Então, esse verbo ir, ele pede esse a junto. Fui a. Casa é uma palavra feminina. Então, o artigo que vem na frente da casa, qual que é? É o casa? Não. É a casa. Então, quando você junta o a do fui a com o a casa, dois as, meu coração, dois as dá o a com crase, tá? Então, é assim que a gente forma a crase. Quando você junta dois as, o resultado é uma crase. Então, esse é o motivo da letra A. Vamos ver da B. Nunca mais fui à França. Mesma coisa, ó, fui a algum lugar, à França também. Só que nesse caso, quando é países, lugares, tem uma regrinha bem fácil de saber se eu coloco crase na frente ou não, porque tem países que não tem crase. Daí você vai falar a seguinte frase: fui a, volto da, crase a. Fui a, volto de, crase pra quê? Nesse caso não tem. Então, quando eu vou à França, eu volto da França. Eu não volto de França. Agora, quando eu vou a Portugal, eu volto de Portugal, não volto da Portugal. Então, vou a Portugal não tem crase e vou à França tem crase. A letra C. Entregue a encomenda à professora. Entregar a alguém. Eu entrego algo a alguém. Então, já tem esse a na frente aqui, ó, que a gente sabe que tem o a. Professor é feminino, não é o professor, é a professora. Então, juntou esses dois as do entrego algo a alguém e a professora deu a crase. Letra D. Não sei a qual te referes. Nesse caso, esse a com crase está querendo dizer aquele, aquilo. Não sei ao que te referes, não sei o que é. E está correto o uso da frase. Então, você percebe que não é o mesmo motivo, mesmo assunto, a razão do que as outras frases. Não sei a que te referes, o qual, que vem aí depois, ele pede a crase, mas é por esse motivo. Então, a alternativa que a gente vai assinalar é a D. Vamos ver só a E para a gente conferir. Dei esse livro a Rosângela. Eu dei a alguém. Eu dei a ela, eu dei a ele. Então, tem esse a que vai junto do verbo dar. E Rosângela é ela, é a. Então, deu crase também. Então, a letra D é a alternativa que a razão é diferente dos outros.
Se você tem dificuldade com crase, quer que eu trago aqui um vídeo falando sobre crase, o básico, como saber quando usar a crase e quando não usar, bem simples, bem um vídeo curto explicativo, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta crase, que eu já vou saber, tá bom? Pode tirar o print aqui, letra D, e vamos para a próxima. Que é do 6.1 do edital, significação das palavras. Prisão de traficante mostra eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamaram a atenção da polícia. Os termos que mostram a mesma relação semântica, antônimos, entre compra e venda são: letra A, comprovação, falsificação; B, hipocrisia, demonstração; C, certeza, dúvida; D, inteligência, esperteza; e E, subordinação, coordenação. Pode pausar o vídeo. Pessoal, antônimos são palavras que o sentido delas, o significado, são diferentes entre si, como esse exemplo que eles deram aqui, ó, compra e venda. Eu compro ou eu vendo, não é a mesma coisa, é diferente. Tipo, eu compro e eu adquiro, já seria o mesmo sentido, então seria sinônimos, mas aqui tá falando sobre antônimos, e essa frase aqui de cima foi só para exemplificar, porque o que ele quer saber na questão é, nesse caso aqui de antônimos, compra e venda, das alternativas que nós temos, qual a alternativa que as duas palavras também são antônimos, uma é diferente, o sentido oposto da outra. Letra A, comprovação e falsificação. Elas não têm sentido entre elas, então está errada. Hipocrisia e demonstração não tem nada a ver uma coisa com a outra. C, certeza e dúvida. Aqui já é o contrário, não é? Ou eu tenho certeza que eu sei crase, ou eu tenho dúvida, eu não sei crase. Então, é diferente, é o oposto. Então, a resposta correta é a letra C, que são palavras antônimas. A D, inteligência e esperteza, não significa a mesma coisa? Então, seria sinônimos. E a letra E, subordinação e coordenação, são palavras que entre si não têm muito sentido. Então, a resposta correta é a letra C. Pode tirar um print. E vamos para a próxima. Do item 6.4 do edital, que é reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Cada uma das frases abaixo foi reescrita de outro modo, conservando-se o sentido original. A frase em que a modificação traz alteração de sentido é: letra A, o ministro foi chamado ao telefone, o ministro deu um telefonema. Letra B, o cloro é utilizado para limpar piscina, o cloro é utilizado na limpeza da piscina. C, o vinho foi bebido rapidamente, bebeu-se o vinho com rapidez. D, Heitor é admirado por todos os colegas admiram Heitor. E E, depois das chuvas surgem as inundações, as chuvas provocam inundações. Pode pausar o vídeo. Gente, o que a questão está pedindo aqui pra gente as alternativas têm duas frases e uma frase significa a mesma coisa que a outra, só que com outras palavras. Mas tem uma frase aqui que mudou um pouquinho, mas o sentido foi totalmente alterado. Qual é? Letra A. Quando fala o ministro foi chamado ao telefone, a gente não pensa assim, que a gente está no telefone, ou tem uma reunião ao telefone e chamaram o ministro ao telefone. Tipo, vem cá, ministro, telefone. Só que a outra assim, o ministro deu um telefonema. O ministro dar um telefonema não é ele ir lá sozinho no telefone, pegar o telefone e ligar para alguém? Então não são situações diferentes? Então essa modificação fez uma alteração no sentido e essa é o nosso gabarito, a letra A. Todas as outras alternativas, se você ler aqui, significa a mesma coisa, a mesma situação, com a ordem, alguma palavrinha alterada. Então, pode tirar o print que a letra A é o nosso gabarito. Parabéns, você finalizou o simulado número 1 de português para o IBGE. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos com mais questões de português, deixe seu like aqui nesse vídeo, que se tiver muitos, eu vou gravar outros para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!